Às vezes parece que é mais fácil porque você está em casa, né, estudar à distância, mas na verdade, às vezes acaba sendo muito mais complicado. E você está lá assistindo a aula, cai a internet. Você está lá fazendo outra coisa e você tem o som da TV, você tem alguém da sua família que entende que você está estudando, mas ao mesmo tempo quer estar com você. Então, são desafios novos que todos nós estamos precisando, né, reavaliar aí. Mas eu fico feliz que vocês tomaram a iniciativa de se matricular na matéria para aproveitar tempo, para aproveitar o aprendizado mesmo e poder usar isso na vida. Então, primeiro, o que cai na prova? Que é a nossa função de hoje aqui, a revisão. Markup e ponto de equilíbrio usando só o contábil. Não vamos discutir econômico, não vamos discutir o que leva em consideração, esqueci o outro agora, o financeiro, né, que leva em consideração o aspecto de caixa, porque a gente vai discutir caixa na hora que falar da parte contábil, né, o que é competência, o que é caixa, como é que isso influencia a minha empresa e tarará, tá? Então, vamos usar só o contábil para poder pegar o básico do básico e dominar isso. A hora que o feijão com arroz está bom, a gente vai avançando para a lasanha, vai avançando para os pratos mais avançados, para que a gente tenha um sabor melhor naquilo que a gente faz, né, analogamente falando aí. Então, dominei ali o markup, o que mais será que eu posso extrair dessa técnica? E aí, chegamos ao conceito de revisão. Se eu entendi o que é o markup, eu entendi como eu precifico qualquer coisa, tá? Não preciso usar a fórmula do markup se eu não quiser. Se eu quiser criar a minha e ela funcionar, se eu souber como verificar se ela está funcionando, que é o exemplo da prova real que eu dei para vocês, você vai saber resolver o seu problema. Então, o markup para mim não funciona, professor, eu tenho uma outra técnica, eu tenho uma outra coisa. Ok, funciona de fato? Você consegue ver o resultado disso? Perfeito. Como eu disse lá na primeira aula, ela é um exemplo do que pode ser feito. Para quem nunca conhece, parece que é mil maravilhas, né? Mas quando você vai avançando, você vai vendo que talvez ele tenha algumas falhas, talvez ele não aborde tudo, etc. Então, da forma como nós aprendemos, conceito número 1, é uma técnica de precificação que pressupõe um preço de venda ideal. Esse termo ideal, ele é o rabicho que falta. Por quê? Porque ideal é no sentido matemático da coisa, onde 2 mais 2, 4. Se o universo que eu vivo compreende aquilo daquela maneira, ou seja, consigo vender aquilo de fato naquele preço, ok. Se não acontece, aí o markup ele cumpriu o seu papel, que foi estimar o que seria o ideal do ponto de vista matemático. Na verdade, é muito mais econômico, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele estima, calcula e te dá todos os parâmetros que você precisa. Então, ele tem essa ideia de, olha, o que você quer está aqui. Se você vai conseguir colocar isso em prática ou não, aí é o resto da sua faculdade que te ensina a fazer. Não sou eu, né? Não sou o markup que vai resolver todos os problemas. Mas, como técnica, é muito básico, muito prático e você pode usar para qualquer empresa. Então, é por isso que provavelmente o Sebrae usa ele muito como base, os aspectos, aqueles cursos básicos de gestão empresarial vão sempre usar essa técnica ou outras também, né? Baseando ali, sei lá, alguns eu já vi usarem, por exemplo, custo meta, ou só o custo de modo geral para a forma de produção, né? Existem vários outros métodos, mas esse é o mais comum, mais prático que você consegue usar no dia a dia. Então, entender o que ele é, conseguiu calcular pelo menos um, você vai conseguir calcular isso o resto da vida. E a gente vive numa era onde você não precisa mais decorar fórmula. Isso já passou. Você precisa entender ela agora. Você precisa usar ela no seu dia a dia. Isso é o que eu quero que vocês carreguem dentro dessa disciplina. Então, conceito é esse. Preço, técnica de precificação para estabelecer o quê? Preço de venda ideal. Ok? Ponto de equilíbrio é a contrapartida disso. É onde eu vejo onde é que tudo vai acontecer. É onde eu consigo estabelecer ali, seja por estimativa, por realidade, mas consigo ter o parâmetro inicial para que eu realize muitas das vezes o que é o meu sonho. Empreender, ter a minha empresa, fazer com que ela gere lucro. Aí vocês podem até questionar, professor, mas o ponto de equilíbrio não é um lucro igual a zero? Sim, mas de onde é que a gente parte? É do zero, muitas das vezes. Então, o problema é quando eu não sei que eu preciso, no mínimo, chegar no zero. Quando eu nunca ouvi falar sobre ponto de equilíbrio, que eu acho que não pode, assim, se aconteceu com vocês, chegaram no 7º semestre e nenhum professor ensinou isso, talvez alguma coisa tenha falhado ali, você faltou naquele dia de aula.
porque eu acho que isso é abordado em muitas outras matérias, né? Mas eu só trago de novo para a gente tentar fazer essa abordagem mais filosófica, vamos dizer assim, de tomada de decisão, pensar em cenários e meio que expandir isso. Ah, então, e se, por exemplo, naquela questão que eu trouxe para vocês, e se o meu produto ABC for vendido assim, o que acontece ali? Aí eu vou começando a explorar as possibilidades que eu tenho para poder encontrar resultados. Então, quando eu vendo o produto 1, eu tenho que vender o 4 ao mesmo tempo. E aí, quando eu vendo o 4, o 1 aumenta 10%. O que é melhor? Isso ou vender o 2 e 3, sendo que os dois aumentam 3%? Como é que eu sei se aumenta, se diminui? Aprendendo, vivendo o meio empresarial, né? Aqui a gente trabalha com situações completamente hipotéticas, mas dentro de uma empresa você vai ter isso. Talvez hoje a gente trabalhe num setor que não tem nada a ver com essa área, e aí tudo isso parece de lado. Então vai chegar um dia que a responsabilidade vai estar sobre vocês. E essa responsabilidade, ela não vem com o conhecimento, ela só vem com a responsabilidade em si. E aí que está o pulo do gato, né? Onde muitas das vezes o colaborador ele acaba reclamando muito do seu chefe, do seu supervisor, do seu patrão, do seu superior imediato. Por quê? Porque ele vê uma pessoa desqualificada executando uma função que influencia na vida de muitas pessoas. E é exatamente essa influência que é o sinônimo do rabicho da nossa matéria. Por que ela não é só contabilidade gerencial? Porque vocês já viram isso. Ela é gerencial para algum objetivo específico, que seria nem melhor nem pior, mas direcionada, né? Então, eu tenho uma contabilidade geral, uma financeira. Nenhuma nem outra é melhor. Elas são direcionadas para resolver problemas específicos. Ok? Dúvidas sobre eles? Aqui estão as fórmulas, caso alguém queira consultar, tá? Eu deixei aqui, vai estar na prova também. Vocês não vão ter problema. Quer dizer, não sei se vai estar na prova, vou mostrar a prova para vocês aí depois. Mas se vocês tiverem alguma questão sobre como funciona a fórmula ou o raciocínio delas, essa é a hora. Vou tomar meu café aqui, enquanto vocês pensam na vida. A professora tá ficando com fome. Ok. Então você tá falando de comida, fazendo comparação com comida aí. Bom, isso é um bom sinal, né? Quer dizer que você ouviu, prestou atenção, chamou atenção, funcionou. Ninguém mais? Nenhuma pergunta, né? Melina, tá um barulhinho de interferência no seu microfone aí. Ouviu? Estão me ouvindo? Aí agora cortou. O seu microfone está um pouquinho chiado. Diga. Eu não consigo te entender se você for falar assim. Vocês estão ouvindo o microfone dela assim também? Sim, também. Sim, não dá para entender. Melina, eu acho que você vai ter que escrever aí, se você puder, vai ficar mais fácil. O microfone dela tá ruim, tá parecendo voz do além, professor. Juliana, você não está me ouvindo? Liga o microfone aí, Milena. Ah, tá. Milena, se você estiver ouvindo a gente, você pode cortar o seu microfone. Alguém... Isso, perfeito. É porque estava dando alguma interferência aí. Os colegas estavam falando. Eu vou falar sobre isso agora, tá? Já para finalizar aqui, se vocês não tiverem perguntas. Ah, tá. Juliana, perfeito. Eu achei que era o meu microfone, que eu cortei para ver se melhorava o dela aí de algum jeito. Sobre a prova, deixa eu mostrar a prova primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil de raciocinar comigo, tá? Esse aqui é um exemplo
do que estaria ali mais ou menos preparado para vocês quando a gente estava executando as aulas. Lembram? Quando a gente estava naquele processo, não lembro se a gente chegou a fazer a prova, ou se vocês ainda não tinham feito e estava para fazer, enfim, eu não tenho certeza mais ou menos ali, mas era geralmente nessa data, né? Comecinho de março, eu lembro que a gente parou as aulas mais ou menos dia 16 de março, por aí, né, dia 15. Nós fizemos, professor, tem até nota no Sagum. Aí, ó, perfeito. Então, vocês vão lembrar do modelo que a gente usou. Foi o quê? Questões pontuais, onde você tinha que executar o cálculo, e ali, como eu pedia para vocês, eu queria só o verdadeiro ou falso. Aqui eu vou cobrar o cálculo para ver como é que vocês estão. O que vocês estão usando de base, se é aquela planilha que eu passei, se vocês estão fazendo à mão, se vocês estão fazendo no Excel, vou deixar os dois, tá? Mas o cálculo vai contar como ponto também. Vai ser a memória de cálculo, obviamente, né? Como você executou aquele processo. Mas aqui, essa aqui, então, foi provavelmente a que eu apliquei para vocês. O que muda de uma prova para outra, por isso que eu levo ela antes, é que vocês vão ter os dados diferentes. Então, você vê a prova anterior, não influencia em nada. Você vai ter que executar o cálculo do zero do mesmo jeito. Você tem que saber fazer esse raciocínio. Aí, primeiras questões são sobre o markup, né, em dois sentidos, onde eu pergunto sobre valor monetário, preço de venda, onde eu pergunto sobre índice, e aí eu faço algumas questões pontuais também para usar um pouquinho da imaginação de vocês e do raciocínio lógico, tá? Que é, por exemplo, aqui, ó, se cada produto tiver 300 unidades vendidas em um mês, os produtos 1 e 3 vão apresentar lucro, enquanto o 2 apresenta prejuízo. Como é que eu sei, por que essa pergunta estava na prova, eu não lembro se eu coloquei ela especificamente, mas por que ela está aqui sendo usada como exemplo? Porque eu vi muito aluno chutar. Eu não sei se na ânsia de entregar e sair logo quando estava no presencial, na dúvida, na dificuldade de formular um raciocínio, é isso que a gente tem que resolver nos pormenores. Por quê? Como é que eu calculo se um produto tem prejuízo ou lucro? Como a gente aprendeu. Uma coisa é eu calcular margem de contribuição, né? A gente viu ali custos e despesas variáveis, preço de venda, acho margem de contribuição. Mas lucro acontece quando eu tenho, no mínimo, um conjunto de informações para os custos fixos, certo? Ou despesas operacionais, igual a gente está chamando aqui, mas fixos. Então, aqui, essa questão, ela é feita justamente para você, às vezes, fazer 1 zilhão de cálculos e pelo fato de você não ter uma informação, você nunca vai achar a resposta. Então, para você saber se um produto vai ter lucro ou prejuízo, você teria que executar a venda deles e entender que está faltando uma informação. Então, não daria para fazer esse cálculo. Por isso, ela tem uma resposta específica, né? E aí, geralmente, na prova, eu não lembro se eu usei ela com vocês, mas eu costumo avisar. Eu falo assim, ó, dados da questão 2 são só para a questão 2. Ou seja, não pode usar para a questão 1. Por quê? Para poder estimular esse aspecto de reflexão, né? Digamos assim, de raciocínio mesmo. Aí, por exemplo, ali, ó, produto 1 apresenta a menor margem de contribuição, não sei se está dando para vocês enxergarem. Apresenta a menor margem de contribuição unitária, o 2 e o 3 tem a margem de contribuição unitária em reais iguais. Aí, o que você tinha que fazer? Prova real para calcular, para saber qual que é a margem de contribuição unitária. Como é que eu faço isso? Preço de venda, menos custos de despesas variáveis, igual a margem de contribuição. Enfim, as questões que eu posso fazer são várias e são só relacionadas ao que vocês aprenderam. Nunca cobro nada que não foi estudado, beleza? Só tem que usar um pouquinho da atenção mesmo. Ponto de equilíbrio na questão 2 e 3 DRE, que era para fazer o quê? Estimular ali a formulação da DRE, que a gente vai usar ela bastante depois, né, a partir de uma estimativa de venda, de acordo com a precificação. E aqui, inclusive, tinha questões que já dava para você responder sem fazer cálculo, né? Por saber que ponto de equilíbrio é lucro igual a zero, então, se o ponto de equilíbrio do produto 1 era, sei lá, usando como exemplo aqui, 9.000 unidades, eu já sei que ele apresenta lucro. Por quê? Porque ele vendeu 10 mil unidades. Então, se o ponto de equilíbrio for ultrapassado, quer dizer que ele apresenta lucro. Ok. Prejuízo para o produto 2. Qual que era o ponto de equilíbrio do produto 2? Sei lá, 3.000 unidades. Isso ele vendeu só em um semestre. Então, já estava respondida a questão também. Eu dou as pegadinhas e as próprias respostas ali, que é para ver se vocês estão fazendo com atenção mesmo, né? Se vocês estão conseguindo desenvolver o raciocínio, tá? Vai ser nesse modelo, verdadeiro e falso, aí o que eu vou cobrar? Cálculo, né? Ou no caderno, ou no Excel, se vocês quiserem fazer. Eu vou permitir, aí só fazer um parênteses antes que eu me esqueça.
Quem for fazer na mão, por acaso não tem computador, ou prefere fazer na mão, no caderno, tirou foto, faz tudo, porque provavelmente vai dar mais de uma foto, né? Vai dar, tipo, sei lá, 2 folhas no caderno, ou se encaixar tudo em uma só, beleza. Mas se der mais de uma foto, não envia uma foto, depois vai lá e envia outra, depois vai lá e envia outra, tá? Não façam isso, não sei se já avisaram vocês sobre isso, mas eu tive que explicar isso para muita gente. Porque o CIGA, eu vou deixar permitido o envio, né, de mais de uma vez, caso você envie alguma coisa e aquilo esteja errado, você queira corrigir, mas ele sempre mostra para o professor a última resposta. Então, se você enviar 3 fotos em sequência, ele só vai me mostrar a terceira, como se aquela fosse a certa. E aí eu peço que vocês façam o quê? Junta tudo num arquivo só. Pode ser JPEG, que é foto, ou PDF. Aí tem vários aplicativos que você pode baixar, acho que tinha um colega que falou, acho que o próprio Android ele já oferece, né? Você junta lá as fotos, ele cria um PDF, não precisa nem estar em ordem, depois eu me viro para corrigir, tá? Eu acho desde que esteja lá, eu consigo encontrar. As respostas tem que marcar na prova, ela vai ficar em Word, né? Então você tem que me devolver essa prova, ok? E vai ser 2 coisas diferentes, já prestem atenção nisso também. Um envio é essa parte aqui, tá bom? Vai ser, por exemplo, essa prova, onde você vai vir aqui e vai... fiz o cálculo, professor, a minha resposta, falso. Enviou esse arquivo, recebi, ok? Então, eu fiz o cálculo da A, mas deixei em branco. Vou contar como errado, não respondeu, ok? Então, isso aqui vai ser um arquivo, verdadeiro e falso, o outro arquivo vai ser a parte das fotos, aí vai estar separado lá. Vão 2 tarefas para vocês enviarem, mesmo prazo, mesma data, mesmo horário, só para deixar claro. Segundo ponto, colaboração entre alunos é permitida. O que significa isso? Significa que vocês podem trocar ideia, sem problema nenhum. Fulano, o que você respondeu? Fulano, qual que é a resposta da B da 3, da B da 4? O que eu não quero é que vocês se percam nesse sentido de liberdade. Tá? Eu não costumo ficar muito em sala de aula, como vocês viram na prova, no sentido de ficar fiscalizando quem é que está correndo atrás do prejuízo porque não estudou. Aí acha que é bonito colar, acha que é bonito, acha que é legal e é bom para si mesmo tomar aquela atitude. Honestamente, eu vejo uma turma de pessoas responsáveis que, se não estão trabalhando, estão procurando emprego, ou cuida da família, ou tem muitas responsabilidades que são muito maiores do que isso. E aí, não sou eu que vou dar uma liçãozinha de moral para vocês, para ficar fiscalizando se vocês são ou não são honestos consigo mesmos. Vocês já sabem, já ouviram esse discurso 1 zilhão de vezes, e eu não vou repetir ele. Tá? Então, eu confio em vocês no sentido de que colaborar é trocar ideia com o colega e falar assim, pô, mas você colocou falso, para mim era verdadeiro. Por que você colocou falso? Aí os 2 vão discutir e alguém vai estar certo, alguém vai estar errado. Ou os 2 vão achar que está certo e vão mandar separado, de qualquer forma, né? Mas, pelo menos, vão ter discutido sobre o assunto. Então, vão ter refletido sobre aquilo, tirado um tempo do dia e falado assim, então, vamos dar uma olhadinha aí? Tá tudo... Até porque, se vocês esperam, né, só nota nesse sentido, meu negócio é tirar nota e isso também não está muito certo, né? Não quero aprender, eu quero tirar nota. Isso é um caminho que não compensa muito também, não. Então, o aprendizado é o foco da coisa aqui. Até porque a gente tem pouco tempo, enfim, eu faço isso no presencial também, por entender isso, tá? Cada indivíduo é responsável por si. Óbvio que, se eu boto uma questão discursiva e eu vejo que os coleguinhas resolveram usar a função do Ctrl+C, Ctrl+V ainda aqui no manuscrito, aí também não dá, né? Um pouquinho de dedicação é o mínimo que se espera, tá? Mas, de toda forma, como eu sempre falo para vocês, tem aquela aulinha que vocês podem entrar e questionar a minha correção sem problema nenhum. Lembrando que o envio é individual, e é permitida a consulta ao professor. O que quer dizer isso? Professor, o senhor pode dar uma olhada para ver se está certo? Posso, vou corrigir antes de dar a nota, a gente vai discutir o que está certo, o que está errado, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, ponto. Esse é o meu foco, tá? Aí dá para vocês me mandarem, por exemplo, no próprio WhatsApp, no e-mail, ou, acho que no e-mail vai acabar sendo mais prático, né, se for a planilha de Excel, mas se for foto do caderno, por exemplo, pode mandar no WhatsApp.
no próprio e-mail também, eu consigo dar uma olhada. Só manda uma mensagem avisando, ó, pedi lá, mandei lá, o senhor pode dar uma olhada para mim, ver o que tá, o que não tá. Então, façam isso, o uso disso na medida do que vocês acharem necessário. Eu só não respondo se eu estiver resolvendo outro negócio, tá? Estou online lá, ou então a cada pouco eu vou entrando, quando é esses dias de prova, assim, de atividades. Tem outra turma também que vai entrar no mesmo período, estão fazendo a prova. Liberei a mesma coisa para eles, e como eu falei para eles, não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu acredito que isso melhora a experiência. Então, você está fazendo um negócio, você quer saber se está certo, porque você quer ver se você aprendeu. Quem que vai te dizer se aquele raciocínio está certo ou errado, tem que ser o professor. Então, o mínimo que se espera do professor é que ele esteja à sua disposição. E aí é um recurso que vocês podem usar, do mesmo jeito que eu estou usando a internet para dar uma aula que eu deveria me deslocar 16 quilômetros para poder fazê-la acontecer, né? Entre ida, sei lá se dá 16 quilômetros, não dá tudo isso. Entre ida e volta. Lá para o Unemate, vocês iam fazer o mesmo, então a gente está usando os recursos da forma que tem. Eu continuo sempre à disposição. Alguma dúvida sobre os tópicos, sobre a prova? Professor, a prova vai ser no Word ou ela vai ser no Cigar? Disponível já. Como assim? Porque acho a que maioria das provas que a gente fez, que eu fiz, pelo menos, o professor lançava no Cigar o questionário, tudo, e a gente fazia lá. Word. Vai ser no Word. Eu não vou usar o questionário porque eu já tive algumas experiências com ele e não... semestre passado não deu muito bom, não. Pelo menos pra gente. Professor, tô com uma dúvida. Não sei, acho que eu me perdi durante a aula. Vai ter um tempo, mais ou menos, pra fazer a prova, certo? Sim. Aqui. Assim, é 1 hora para fazer a prova? Não. Deixa eu já te interromper aqui, ó. De 22, que seria hoje, onde a gente discute sobre isso. Daqui a pouco eu posto lá depois, tá? Se não der hoje, eu posto essa madrugada. Amanhã já fica liberado para vocês. Não precisa ficar esperando para começar a fazer, mas vocês vão ter até dia 26. Dia 26 é segunda-feira. Aí vai ser, tipo, até, sei lá, 11 horas da noite de segunda-feira, entendeu? Entendi. Aí manda a prova, né, no Word, e manda junto com as fotos das formas que a gente for fazer, né? Isso, Aí tem que exatamente. fazer no caderno, não pode ser só no Excel. Pode ser só no Excel. Eu vou vir aqui e vou cadastrar uma tarefa, certo? Vai aparecer para vocês lá. Envio de cálculos. Prova 1, né? Avaliação 1, cálculos. Aí ali vocês vão mandar o Excel ou a foto do caderno. Entendeu? Vai ter eu coloco uma descriçãozinha depois. Embaixo, envio da prova, que é o quê? Esse documento aqui, que eu vou disponibilizar, não é essa específica, né, mas eu vou disponibilizar ele para vocês, um documento de Word, que vai ser exatamente nesse raciocínio, questões assim, não exatamente esses números, mas seguindo essa lógica. Aí você vai vir, baixar ali no Word, professor, mas eu não tô com computador, eu faço todas as aulas pelo celular, o que eu posso fazer? Me mandou uma mensagem, aí você vai fazer já junto naquela folha, né, nos cálculos lá, você vai colocar questão 1, A, verdadeiro. Questão 2, B, ou questão 1B, né, falso. E assim sucessivamente. Vai ter jeito de mandar isso também, não tem problema, tá? Mas vai ficar. Só cuidem para não confundir ali na hora de enviar. Qualquer dúvida é só me chamar. Ficou claro? Respondi? Juliana, não. Aqui vocês estão começando do zero. Vocês vão, a parte da nota, esquece aquilo lá. O dia que voltar a aula presencial, a Unemat vai decidir o que vai ser feito com aquelas aulas que foram executadas. Então, assim, isso está valendo para todas as matérias. Não tenho o que fazer. Eu não tenho autonomia para usar aquele conteúdo que foi abordado. Por isso que vocês tiveram que refazer tudo. Porque quando eu apresentei para a faculdade esse plano de ensino, a faculdade ela está avaliando se eu estou cumprindo a ementa. E para cumprir a ementa eu tive que começar do zero. Separando, tipo, cortando, né, o que é importante, mas priorizando a ementa porque o curso continua o mesmo. Tá bom? A repetição é sobre o quê? Sobre o envio, sobre a forma, ou era só isso, nesse sentido? Você falou ali antes se tem como repetir.
a parte do envio mesmo. Se tiver mais alguém com outra dúvida aí, fica à vontade. Ok, tá. E para fechar, pessoal, ó, eu peço já que vocês se organizem. Aqui, ó, quem está acompanhando aí, pula as duas primeiras linhas aí, eu estou me referindo a essa parte aqui, tá? Então, a partir da primeira prova, eu vou precisar, eu vi que tem 25 alunos, eu não sei se é todo mundo que vai fazer a prova, que vai fazer o curso, a disciplina até o final, mas façam grupos aí de até 5 pessoas, porque a segunda e a terceira vai ser uma avaliação mais coletiva, porque ela dá um pouquinho mais de trabalho, a gente já vai começar a fazer ela a partir do momento que você termina a primeira, já tem que engatar aí e continuar com a segunda para poder dar tempo. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro vocês vão desenvolver o débito e crédito, como eu falei para vocês ali, partidas dobradas, toda a ciência contábil, onde a gente vai desenvolver até o momento em que se faz balanço e DRE, principalmente. Se der tempo, a gente vai fazer fluxo de caixa, mas eu acho que não vai dar. Ali, a gente vai depois usar esse conteúdo para complementar com o terceiro, onde vocês vão precificar, calcular ponto de equilíbrio, literalmente construir uma empresa muito parecido com aquilo que vocês executam nas outras disciplinas, né, parte de simulação e tudo mais, porque é esse o momento de testar o conhecimento. Então, vai criar uma empresa, vai enquadrar ela num regime de uma maneira simples, vai ter todo um detalhamento que eu vou explicar para vocês do trabalho, e ali a gente vai desenvolver uma atividade de compra e venda de uma maneira simples também, que é para pegar o jeito da coisa, depois você expande o seu conhecimento. Mas há um ponto onde a gente faz a análise, elabora as demonstrações contábeis, analisa as demonstrações contábeis e o grande pulo do gato, que é o relatório, ou o parecer, ou a conclusão final que se chega disso. Vai ser a terceira avaliação, que é a parte de análise. Então, é a interpretação que vocês dão. Na segunda, a gente aprende a fazer, calcular. Na terceira, a gente aprende a calcular os índices e a executar a análise das demonstrações. E aí, para dar tempo, eu sugiro que vocês já façam os grupos, se organizem, tá? E já comecem a separar um tempinho para isso. Essa primeira foi meio parada, pouca aula, pouca atividade, só uma para a gente revisar ali o que já tinha sido visto e tal. Aí a outra a gente já vai ter um tamanho de coisas maiores. Lembrando que a gente tem programado 2 aulas por semana. Bom, então postou a aula lá, já assiste, já vê como é que está o andamento aí da atividade com o grupo, organiza as funções, coloca em prática aquilo que vocês estudaram até hoje, beleza? Quando chegar nas datas, eu vou passando as orientações gerais de cada item, belezinha? O que tem lá no CIGA, Leandro? Não entendi. Você está falando para a Juliana, talvez? O tópico da prova... Era a Juliana, professor, a resposta que ela perguntou sobre os tópicos da prova, eu falei, tem no SIGA. Isso, é só isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil. Markup, ponto de equilíbrio e DRE, ok? Aí, caso você tenha dúvida em algum ponto... Foi na aba errada aqui. Assiste desde a primeira aula, tá? Se tiver, me procura daí, executa esse exemplo do zero, usa essa planilha de Excel para comparar o seu resultado, para ver, ela já está pronta, mas usa ela só para ver se você está fazendo certo ou não. Depois calcula o ponto de equilíbrio. A terceira aula é meio que um meio termo ali, que é para dar uma melhoradinha no conhecimento, mas são só esses 2 assuntos, tá? E aí aqui no modelinho que eu passei para vocês, tem o exemplo da DRE que vocês vão poder utilizar, vai ter todo esse material disponível, né? Então, tem todo o raciocínio, marcar passo a passo, ponto de equilíbrio, fórmula primeiro, fórmula segundo, conclusão, e tudo isso, ok? Então, esses 2 tópicos com a DRE, que nada mais é do que uma prova real, como eu já falei zilhões de vezes para vocês, belezinha? E dúvidas, só me chamar, tá bom? Como eu disse, hoje eu ia ser breve, se vocês não têm, desculpem que eu acho que eu fiz muito barulho aí. Se vocês não têm nenhuma pergunta mais pontual, não dá para falar que vocês estão dispensados, porque vocês já estão em casa, né? Mas eu fico à disposição.
Nada? Professor, a prova o senhor vai postar só amanhã ou hoje ainda? Se der tempo, eu vou postar hoje. Mas começa amanhã. Vai ter tempo para fazer, tá? Não fica esperando eu resolver isso aí, não, porque se eu não resolver, aí você vai ficar brava comigo depois. Tranquilo, professor. Lá na sala é só 2 horas. Aqui vai ter um punhado de dias, até para consultar um amigo, parente, professor. Show de bola. É isso aí. Só não vai fazer, só não vai passar nessa disciplina quem realmente não abriu o cigarro, porque não é porque é para facilitar, não. É porque o foco aqui é outro mesmo. Vocês têm que estar ligados no conteúdo e falar assim, professor, eu acho que está muito pouco, eu acho que está muito raso, eu acho que tem que melhorar aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu nunca entendi tal assunto. Se o professor souber, eu vou tentar trazer e ajudar, tá? Beleza. Professor, você falta uma coisa. O cafezinho. O meu tá aqui. Tá tudo certo, viu? Bem lembrado, Gabi. O meu tá feito desde as 7 horas da noite, já que eu não consigo dar aula sem tomar café. É o meu combustível. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo hoje, tá? Obrigado pela atenção, boa noite a todos. Fico à disposição mais uma vez. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo.